Olá, meu nome é Ian Bruno e essa é a pesquisa que eu desenvolvi junto com meus colegas petianos Gabriel Rufino e Caio Colasso, que é a pesquisa de estudo de técnicas de web scraping e aplicações reais em análise fundamentalista de ações, certo? Web scraping é uma técnica utilizada por meio de programas de software para extrair informações de sites. Normalmente, esses programas simulam a navegação humana que nós fazemos usualmente, certo? Bom, é, eles usam, é usado scripts e programa para raspar essas informações desses sites e que pode ser usado para futuras análises, né? Por exemplo, a gente pode comparar preços, a gente pode monitorar tempo, a gente pode pesquisar o que está em alta no mercado e várias outras coisas, certo? O tipo mais básico de web scraping que a gente usa hoje em dia é, é um download de alguma página da web, que pode ser feito simplesmente um Ctrl S na página que você está atualmente. E assim ele faz a coleta de todos os dados do site e baixa a página como um arquivo, certo? Só que para além disso, é necessário saber também tratar essas informações, tratar esses arquivos. Então, você precisa saber analisar esses arquivos, analisar o arquivo que é extraído do site e também saber tratar ele para que seja útil o dado para você, certo? Não é a melhor forma de se fazer um web scraping, por exemplo, porque senão você vai ter que entrar na página, no site que você quer o dado todas as vezes que você quer um determinado dado, certo? Então, a técnica que envolve o web scraping, ela também se dá pela como automatizar todo esse processo, como você conseguir mais fácil essas informações, certo? Então, para a gente fazer o web scraping, a gente precisa basicamente de umas bibliotecas que são necessárias, tipo Pandas, que serve para armazenar, limpar e salvar os dados. A gente precisa da biblioteca Beautiful Soup, que é responsável pela extração dos dados no arquivo. E também a biblioteca Request, que serve para a execução de requisições HTTP, certo? Para simular a ação humana quando você entra em um site, certo? Então, você tendo essas três bibliotecas é o que torna possível a gente aplicar essas técnicas de web scraping. Bom, a nossa pesquisa, como eu falei, foi web scraping aplicado à análise fundamentalista de ações, e então a gente criou um programa que automatiza esse processo de busca de ações e torna para a gente alguns dados, certo? Para a gente poder analisar, para uma pessoa poder analisar, descobrir qual é a melhor ação, e assim tomar suas decisões na hora de compra ou venda, certo? Então, o programa tem por finalidade analisar quatro dos principais indicadores de uma ação e colocá-los em um data frame para um estudo posterior em banco de dados e estruturas de dados. Pronto. Então, primeiramente, a gente importou as bibliotecas utilizadas e, a partir disso, a gente teve que criar uma função que automatiza o processo da busca dos valores dos indicadores, certo? E retornando uma lista com o valor desses indicadores. Bom, então a função, ela recebe o nome da ação, a, então, com essa função, é, a gente vai para um site chamado Fundamentos, e lá nesse site a gente pode ver todos os fundamentos de uma ação, como o seu PL, o VPA, o Dividend Yield, ROI e muitas outras coisas para se analisar. Então essa função ela pega o nome dessa ação, vai nesse site que tem esse banco de dados já e retorna para a gente o que a gente está procurando, né? No caso a gente está procurando o PL, a gente está procurando o VPA, a gente está procurando o Dividend Yield e o ROI, certo? Esses são os indicadores que a gente está querendo encontrar, a gente está querendo analisar, certo? Então, foi usado, foi usado o request, né, para a gente conseguir entrar no site, como simular a ação humana e conseguir ver esses dados. Foi também utilizada a biblioteca Beautiful Soup para a gente poder, né, extrair os dados da página que a gente queria é, e armazená-los da maneira que a gente queria. E também
Foi usado a biblioteca Pandas, para a gente conseguir colocar em uma tabela, né? Posteriormente, vocês vão ver, a gente para conseguir colocar em uma tabela e podemos analisar essas ações, certo? Então, o usuário ele coloca quantas ações ele quer analisar, certo? Então, aqui no caso, a gente inseriu quatro ações, são elas a AR3, MGLU3, AGU3 e a BEV3. Então, com isso, o usuário ele pode colocar qualquer quantidade de ações e especificar quais ações ele quer, né? Depois a gente foi criado as quatro listas para a criação de um data frame posterior, né, com a biblioteca Pandas, como eu falei, para a gente poder analisar, certo? Então, após isso, nós tivemos que tratar esses dados, como eu falei anteriormente, as técnicas de web scrape não consistem apenas em baixar o site, porque vem todas as informações. Então a gente tem que saber analisar esses dados, a gente tem que saber tratar esses dados, certo? Então os dados foram tratados, substituídos algumas coisas por outras, de modo que ele ficasse bem do jeito que a gente queria, certo? Após isso, criamos um dicionário para armazenar todos esses dados, né? E agora, com o auxílio da biblioteca Pandas, foi criado, né, um data frame para analisar melhor os dados. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente pode plotar o data frame e ver que temos a ação AR3, o seu PL, o VPA, o Dividend Yield e o ROI, certo? A gente tem a ação MGLU3, que é da Magalu, com o seu PL, com o seu VPA, com o seu Dividend Yield e o seu ROI. Então, além disso, é necessário a gente colocar num data frame com a auxílio da biblioteca Pandas, porque a gente pode também analisar esses dados mais facilmente, né? Por exemplo, a gente está aqui plotando o data frame com a ordem crescente de VPA, né? Para você poder analisar qual tem o maior VPA, se isso é muito importante para você comprar uma ação. Então, esse que é o necessário da biblioteca Pandas para a gente poder analisar esses dados, certo? Então, essa foi a nossa pesquisa realizada, certo? A pesquisa desenvolvida teve por objetivo realizar análise, né, de algumas ações sugeridas pelo usuário. Então, durante o estudo da pesquisa, a gente pôde melhorar nossas técnicas de polimento de dados, de extração de dados, para a gente conseguir realmente fazer o que a gente queria com os requests que a gente conseguia pelo método de web scraping, certo? Então, com auxílio também da linguagem Python, que é uma linguagem de bastante alto nível, a gente pôde fazer isso mais facilmente, certo? Então, a gente pode perceber que as ferramentas ligadas à parte de web scraping no Python são extremamente poderosas e podem ser utilizadas em inúmeras atividades, certo? E para mais variadas funções que necessitem de dados presentes da internet para funcionar. Então, a gente pode concluir que, além de várias formas que essa técnica pode ser usada, servirá de uma base, servirá de uma base para pesquisa futura, né? De análise de banco de dados e de algo mais aprofundado na área. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até mais.